Boa noite. Muito boa noite para vocês, gente. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, né? Que é o batismo no Espírito Santo, né? Muitas pessoas, elas demoram muito tempo assim para ser batizadas no Espírito Santo, né? Então nós precisamos entender qual uma das razões para algumas pessoas demorarem tanto tempo para receber o dom de línguas, para serem batizadas no Espírito Santo, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês. Mas antes de falar um pouquinho para vocês sobre o batismo no Espírito Santo, eu quero construir algumas coisas com vocês, construir alguns entendimentos da Palavra de Deus e depois contar um pouquinho da minha experiência, né? E te ensinar a como receber mesmo o batismo com o Espírito Santo sem precisar esperar muito tempo, né? Eu esperei 2 anos para ser batizado, mas eu poderia ter recebido antes o batismo, né? Então, pessoal, vou começar com vocês do começo, né? Vou abrir aqui em Mateus 3, que fala o seguinte. João Batista falando, né? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem um, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então aqui João Batista está falando de Jesus. Está falando que Jesus viria e nos batizaria com um batismo diferente, que é o batismo no Espírito Santo e com fogo. Para entender um pouquinho o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós precisamos primeiro entender o batismo que já existia, que era o batismo nas águas, a qual João teve uma revelação do céu, de alguma forma, e começou a batizar as pessoas, né? Por isso que ele era chamado João o Batista. E batizar no original significa mergulho, né? A palavra batismo significa mergulho, mergulhar. Então as pessoas ali em Israel, eles eram imersos na água e para remissão de pecados. Então eles mergulhavam na água, depois levantavam e simbolicamente todos os seus pecados tinham ido embora, né? Tudo que eles tinham cometido tinha ficado na água. E eles se levantavam ali e iam viver a sua vida tranquilamente, com a consciência limpa, né? E detalhe que no batismo de João não era feito apenas uma vez. As pessoas não iam assim na água uma vez na vida e depois não precisava ir mais, não. As pessoas continuamente desciam as águas ali no ministério de João, tá bom? E João está falando assim, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de nem desatar as correias de sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então assim, por que o Espírito Santo veio batizar com o Espírito Santo e com fogo? Porque ele sabia que nós precisaríamos de algo a mais para cumprir o ministério dele aqui na Terra. Nós não poderíamos só cumprir o ministério que ele tem para a gente apenas nas nossas próprias forças, né? É por isso que Jesus disse lá, em Atos, no capítulo 1, né? Atos, capítulo 1, Jesus falou bem assim, não cabe a vocês conhecer tempos e autoridades que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então os discípulos precisariam ficar em Jerusalém, né?
Jesus antes falou bem assim, ó, não se afastem de Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 4. Mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Né? Então, Jesus fala que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, fala para que eles esperassem o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, no lugar correto, que seria a promessa do Pai. Em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo desce. Ele diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Então a gente vê aí que o primeiro sinal da descida do Espírito Santo foi que os discípulos começaram a falar em outras línguas. E não é só aqui que esse sinal aparece, tá? Em outras passagens aqui no livro de Atos também aparece esse sinal. Por exemplo, em Atos no capítulo 10, Pedro teve uma visão com relação à vida de Cornélio. Cornélio era um homem judeu, dedicado ali às obras, né? A Bíblia fala assim, morava um homem que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiano. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo sempre muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio, este fixando os olhos nele, possuído de temor: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aí o anjo pede para chamar Pedro, para que Pedro viesse até a casa de Cornélio, para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Então Pedro, onde estava, vem até a casa de Cornélio, caminho de 3 dias, se eu não me engano. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele começa a pregar, acontece algo. Ele fala assim, Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, assim, em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo desce, os discípulos falam em línguas, e as pessoas aí na região ouvem na sua própria língua os discípulos falarem da grandeza de Deus. Atos capítulo 10, o Espírito Santo também desce. E ali as pessoas ouvem sobre a grandeza de Deus e ouvem os discípulos falarem em línguas. Então ali a gente vê mais um sinal do batismo no Espírito Santo. Então a gente tem o batismo do Espírito Santo em Atos 2, a descida do Espírito Santo, que Jesus falou, e os discípulos falam em línguas. Em Atos capítulo 10, o Espírito Santo desce mais uma vez e os discípulos falam em línguas. E agora a gente vai ver aqui em Atos capítulo 19 que Paulo chega na cidade de Éfeso. Pergunta aos discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, nas águas, Eles primeiro foram batizados nas águas. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Então a gente vê aqui mais um sinal do batismo no Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Então, nesses versículos, a gente consegue ver a relação do enchimento do Espírito Santo com falar em línguas, com o proclamar do Evangelho,
Então, em todas essas passagens, quando o Espírito Santo vem, há a manifestação do falar em línguas. Amém? E Jesus disse em Marcos 16:17 que esses sinais seguiriam os que crescem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, Jesus deixou como um sinal para todos os que crescem. Mas a pergunta é, por que muitas vezes nós demoramos a receber o batismo com o Espírito Santo? Por que muitas vezes nós passamos tanto tempo buscando o batismo com o Espírito Santo e não recebemos? Eu falo por mim mesmo, né? Como eu disse no início do vídeo, eu passei 2 anos inteiros buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu não sabia, assim, que eu poderia simplesmente receber quando eu quisesse, né? Mas como assim, Jantes, quando eu quisesse? É porque no momento que o Espírito Santo desce sobre você, o detalhe é que o Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas são os discípulos, né? Em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que os discípulos começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os concedia. Tem muitas pessoas que elas sentem-se cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo enche a vida delas, o Espírito Santo forma as palavras ali na boca dela, mas as pessoas elas não falam em línguas. Por quê? Porque elas imaginam que quando elas falarem em línguas, elas precisam simplesmente, elas não vão precisar fazer nada, né? E apenas o Espírito Santo ele vai falar em línguas por elas. Mas não é verdade. O Espírito Santo ele te concede o que falar, mas é você quem fala em línguas. É você que precisa liberar essas línguas que já estão dentro de você. Então, os discípulos começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os concedia. Existem pessoas que entendem isso e rapidamente começam a falar. Por quê? Porque o Espírito Santo já está formando as línguas ali na vida delas. O Espírito Santo, quando elas estão cheias, quando elas estão adorando, o Espírito Santo já vem com as línguas. E essas pessoas simplesmente elas não falam. Por quê? Porque elas não sabem disso. Elas não sabem que elas precisam falar. Elas acham que têm que estar possessas do Espírito Santo. Mas quando você entende isso, que é você quem fala, o Espírito Santo traz as línguas, mas você que precisa liberar, essa chave, ela te liberta. Essa fortaleza é quebrada, você começa a falar em línguas automaticamente, sem necessariamente sentir muita coisa, sabe? Sem necessariamente cair no chão rolando, mas ali falando, chorebaço, rebanash, rebandaredabaço, oriandeketarabash, rebenemenete, quinemantash. Amém? Então o que eu quero dizer para você hoje? Você não precisa esperar um mover muito grande de Deus, sabe, algo caindo do céu assim de repente sobre você para você falar em línguas. Você pode hoje começar a falar. Eu demorei 2 anos para falar porque eu simplesmente achava que eu tinha que estar possesso assim. Mas não. Quando eu entendi, quando meu entendimento mudou, eu comecei a falar em línguas e liberei isso. Amém? Mas antes, às vezes eu me pego falando em línguas, eu sinto como se eu estivesse falando a mesma coisa que o irmão ao meu lado também está falando. Sim. Eu sou professor de inglês, né? Quando eu comecei a aprender inglês, eu percebi que eu falava inglês igual às outras pessoas. O meu inglês era parecido com os das outras pessoas, porque é uma linguagem. Então, onde tiver um irmão falando em línguas, a sua língua vai ser parecida com a dele. Que é a linguagem do céu que o Espírito Santo trouxe para você. Amém? Diante, se eu tenho vergonha de falar em línguas, eu tenho medo que as pessoas vão dizer. Jesus disse, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei diante dele. Me envergonharei dele diante do Pai. Né? Então hoje a gente vai deixar a vergonha de lado e viver o que Deus tem pra gente. Ou nós teremos que amargar o Pai se envergonhar da gente. Então a minha oração para você que está nessa live, para você que vai assistir depois, é que você comece a falar em línguas. Você não precisa sentir um arrepio muito grande, você não precisa sentir muita coisa. Você precisa começar a falar, você precisa começar a declarar. Você precisa simplesmente na sua casa, no seu quarto, adorando, quando as línguas vierem,
falar. E deixar as línguas fluírem. Eu aprendi uma coisa, não é o Espírito Santo que fala em línguas, são os discípulos, é você que fala em línguas, então é você que precisa liberar. Quando as línguas vierem, simplesmente libera. Quando as línguas vierem, simplesmente deixa fluir. E automaticamente você vai ver que você está cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo está ali tomando sua boca, você pode usar essa linguagem o quanto tempo você quiser. Imagina, se eu tenho medo de estar imitando alguém, então, é o que eu falei com vocês. Se uma pessoa está falando inglês, ela vai falar em inglês parecido com o da outra. Se a pessoa está falando em línguas, ela vai falar em línguas parecido com o da outra pessoa. Eu demorei 2 anos para ser batizado, e um dia eu fui na frente, eu estava orando e jejuando pelo batismo no Espírito Santo, pelo dom de línguas, e o irmão colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a falar em línguas no meu ouvido. Quando as línguas vieram, eu já comecei a liberar. Por quê? Porque o meu entendimento com relação às línguas tinha mudado. Eu não entendia mais que eu tinha que estar possesso do Espírito Santo para falar em línguas. Só preciso estar inspirado pelo Espírito para falar. Depois que você falou, não pare de falar. Use essa linguagem todo dia. Use essa linguagem tomando banho, dirigindo, na rua, na igreja, na escola, em qualquer lugar. Deixe as línguas fluírem através de você. Que essas línguas vão mudar a sua vida. Amém? Quero orar por você, para que você receba o batismo do Espírito Santo. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo transforme a sua vida. Amém? Pai, oro pelas pessoas que vão assistir esse vídeo. Jesus, oro para que vidas sejam batizadas com o Espírito Santo. Que o Senhor forme as línguas na vida dessa pessoa. Que ela comece a falar em línguas. Que ela comece a ser cheia do Espírito. Que ela comece a falar e nunca mais pare. Que ela seja cheia do Espírito Santo nesse momento. Que as línguas se formem no interior dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro batismo com o Espírito Santo. Eu declaro destravado sobrenatural. Eu declaro quebra de fortaleza e o poder de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe.